Essecanas e essecanos, tudo bem? Estamos nós de volta para mais uma sessão que não é mediúnica, uma sessão dos embalos de sábado à noite do ECK. Você já está conosco há mais tempo, já acompanha a nossa programação e sabe que a cada 15 dias, em média, estamos aqui a trabalhar os principais temas da atualidade planetária, da atualidade do meio espírita, aqueles temas que você não vê em nenhum outro lugar, mas vê aqui, nos canais, nas plataformas do grupo Espiritismo com Kardec. Ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua simpatia, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você irá desfilar nessa noite conosco na nossa programação da live desta noite, que tem um tema alvissareiro, um tema que, repito, você não vê por aí, mas vê aqui no ECK. Está aí já o nosso recadinho padrão, permita que nós possamos identificar você na sua participação, nos seus comentários. Clique nesse link, não tem vírus, não é pegadinha, e você estará, então, se identificando para, nos comentários, seja no Facebook, seja no YouTube, aparecer aqui embaixo, como já apareceram vários, o nome, a sua foto, na contribuição que você dá a essa nossa programação de debates, a esse pinga-fogo do nosso ECK. Minha técnica está dizendo que o meu som está picotando, é isso? Posso tentar alterar aqui o microfone, então está bem? Ju, deve ser a tua conexão, mas agradecemos aí a observação. Um pouco baixo? Bem, aí eu não posso mexer no volume agora, Sardinha. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Minha gente, hoje o tema é: a ciência investiga as experiências de quase morte, as EQMs. Por que, então, os espíritas em geral só validam o que vem dos mortos? Essa é uma questão muito importante. Vamos aí trabalhar com conceitos científicos, filosóficos, de pesquisa e prática da relação com a imortalidade, as experiências de quase morte que são investigadas há muitas décadas pelas instituições de pesquisa mais conceituadas do mundo. Tivemos, inclusive, alguns expoentes que tinham vinculação com o movimento espírita, que trabalharam essa temática, e vamos ter a oportunidade de trabalhar com um especialista na área, o nosso convidado da noite. Antes, no entanto, eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que conversaram conosco durante a semana, nos sugeriram algumas questões, trocamos ideias para poder montar a nossa programação da live de hoje. São elas: o Alexandre Ferreira, o Alexandre Júnior, a Deise Manzano, a Eliana Haddad, a Kátia Pelli, o Manuel Fernandes Neto, o Márcio Saraiva, o Marco Milani, o Marcos Braga, a Marta Noves, o Nelson Santos e o Sérgio Tizen. A eles, o nosso agradecimento em nome do ECK pela perspectiva de termos alguns questionamentos muito pontuais sobre esse tema tão instigante e tão interessante. Antes de chamar o pessoal que vai dividir a bancada comigo, eu quero destacar um trecho que foi selecionado pelo professor Allan Kardec e que consta da Revista Espírita, no fascículo de junho de 1867, com o título de Necrologia. Diz, então, o espírito comunicante: antes de morrer, cedi a uma última fraqueza e obedeci a um preconceito. Não que minha crença tivesse fraquejado ante o medo do desconhecido, mas para não me singularizar. Ora, depois de tudo, a palavra de um homem que vos fala do futuro é boa para ouvir no momento da grande viagem. Olha a grande viagem aí que a EQM estuda.
Essa palavra, a grande viagem, é cercada de ensinamentos envelhecidos, de práticas desgastadas. Eu sei disso, mas não deixa de ser a palavra de esperança e consolação. Vejo com os olhos do Espírito. Vejo um tempo em que o espírita, ao partir, será também cercado de irmãos que lhe falarão do futuro, de esperança, de felicidade. Meu Deus, obrigado por teres permitido ver o clarão da verdade nos meus últimos instantes. Obrigado por esse abrandamento das minhas provas. Se fizer algum bem, é esta crença abençoada a que devo, pois foi ela que me deu o vigor material e a força moral necessários para curar. Foi ela que me permitiu a lucidez de espírito até os últimos minutos. Assim, na comunicação, o espírito equinemante. E nós vamos, então, chamar os nossos convidados para dividir a bancada dos embalos de sábado à noite no ECK. Primeiro, especialmente presente pela vez primeira aqui no ECK, o meu querido amigo paraibano Carlos Antônio Fragoso Guimarães. Abanque-se, meu amigo. A casa é sua. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Grato pelo convite. Bom estar com vocês aqui. Muito bacana. O Carlos Fragoso, ele é psicólogo, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e é doutor em Filosofia da Educação pela UTAD de Portugal. É também professor de Psicologia na Universidade Federal de Campina Grande, aí na Paraíba. E é psicólogo junto ao Ministério Público do Estado da Paraíba. Também é pesquisador de metapsíquica e parapsicologia e membro da nossa co-irmã, da nossa parceira, a Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa, a ACEP. Feita, então, a apresentação do nosso querido amigo, já um companheiro de longa data, de várias jornadas, de várias atividades no movimento espírita, vamos chamar o nosso debatedor convidado, que é de casa, o Henri Neto. Bem-vindo, Henri. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Feliz aqui estar com vocês, né? Em casa. E agradeço a atenção. Vamos lá começar, que tem muita coisa para a gente conversar. É isso aí. O Henri é engenheiro civil calculista, é sócio-diretor da Logos Engenharia, atuou como palestrante, como médium dialogador e dirigente de reunião mediúnica na Associação Espírita Caridade em Ação, a AESCA, também da capital paraibana, João Pessoa. Ou seja, é vizinho aí do Carlos Fragoso, com certeza já se esbarraram aí pelas atividades sociais e espíritas da linda e saudosa João Pessoa. O nosso Henri também é articulista do portal Com Kardec, assim como o Carlos Fragoso. Recentemente, nós publicamos um excelente artigo do Carlos, que está na nossa série Laicismo, Democracia e Kardec, a série LDK. Você sabe que o movimento espírita é cheio de sopa de letrinhas, né? A ESCA, ECK, ACEP, LDK e assim sucessivamente. Então, mais uma letrinha para você decorar, que é a série LDK, que vai por todo o ano de 2023, tendo começado em dezembro do ano passado, trabalhar as vertentes do laicismo, da democracia, associando-as ao pensamento de Allan Kardec. Por fim, o nosso Henri também é membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. Feita aí a nossa propaganda, apresentando os nossos amigos debatedores da noite, vamos rufando os tambores para a primeira pergunta da noite, a pergunta que vale 1 milhão de euros. Meu querido amigo Carlos Fragoso, existe mais ou menos uma certa convergência entre os relatos das experiências de quase morte que são estudadas por todo o mundo. E elas quase sempre mencionam aquela ideia de um túnel com uma luz e o encontro com parentes, com amigos, com pessoas queridas já desencarnadas.
por que, então, Carlos, esse padrão de pesquisa, de experiência, de vivência, não consegue dialogar com os relatos que são obtidos nas mesas mediúnicas das instituições espíritas? É uma boa pergunta. Bom, experiência de quase morte não é propriamente a morte, né? É uma quase morte, tá? Nem existem no conjunto dos relatos existem alguns estágios que são recorrentes. O túnel é um desses estágios, mas não chega a ser uma regra geral, certo? Pode acontecer. Geralmente acontece, mas nem sempre. E quanto aos relatos que nós temos dos espíritos, né, veja só, já morreram, né? Realmente passaram por um outro processo, ok? Mas existe alguns relatos que são bem parecidos com os relatos atuais, tá? No livro A Morte e Seu Mistério, do Camille Flammarion, ele cita um caso em que a pessoa vê o túnel, ok? O Ernesto Bolzano tem um outro livro, né, sobre a crise da morte, que ele não cita, os relatos não citam diretamente o túnel, mas citam todos os outros estágios que são comuns nos relatos de quase morte, tá certo? Como ver os parentes falecidos, né? Sentir a presença de um ente que não é bem visível, mas você sente aquela presença amorosa por perto, ok? E até no André Luiz tem um relato de acho que é nos Mensageiros, que a pessoa está morrendo e vem alguns espíritos trevosos que ficam na janela e perdem a paciência com o moribundo e perguntam: fulano, tu vem ou não vem? E esse tipo de coisa também acontece nos relatos de experiência quase morte. O que acontece, porém, no meio espírita é que o meio espírita tradicional, tá, ele é meio refratário a tudo que vem de fora do espiritismo, né? Embora o que está vindo de fora está fazendo exatamente o que a gente devia fazer e não faz, que é dar os meios, demonstrar que existem evidências que comprovam a sobrevivência da alma e a comunicabilidade. Não é? Então, se a gente para no ponto, né, a gente fica marcando passo, tá? O fenômeno e os fenômenos acontecem à torta e direito, continua acontecendo, aconteceu antes e vai chamar a atenção, quer queira ou quer não, mesmo que o movimento espírita se torne refratário a eles. Não sei se cheguei a responder, ganhou 1 milhão de euros, estava até precisando de uma viagem para a Europa. Isso aí, daqui a pouco, o nosso povo é que vai dizer se você fez jus ao prêmio especial ou não. Mas o nosso povo costuma ser bastante fraterno, bastante amigo e costuma aplaudir aí as nossas inserções nesse debate. Ô, Henry, vou aproveitar essa primeira questão e já vou incluir uma outra que tem correlação com a primeira para que você possa, então, discorrer a respeito. Além do túnel, Carlos, além dessa ideia de associar visão ou visão espiritual, porque, na verdade, uma experiência de quase morte, nós estamos numa dimensão não material, numa dimensão extrafísica, né? Existem também alguns relatos muito comuns, Henry, que falam aquelas frases chavão desses experimentos, né? Não é a sua hora ainda. Retorne e faça algo diferente. Caminhe para a luz. E todas aquelas outras questões a essas associadas. Aí eu te perguntaria, Henry, por que, então, já que o movimento espírita, como dito pelo Carlos, é refratário, ele não dialoga com os experimentos científicos que poderiam ser riquíssimos para esse contexto de interpretação e de entendimento da própria fenomenologia espiritual, mediúnica, psíquica? Por que também, então, os espíritas, em geral, aqueles que escrevem livros, aqueles que fazem palestras e conferências, inclusive os nossos mais renomados conferencistas brasileiros, aqueles que são figurinhas carimbadas nos congressos de livre exposição de talentos do movimento espírita mainstream, do movimento espírita tradicional, por que essas pessoas, esses célebres companheiros de lida espírita, ignoram completamente os estudos relacionados às experiências de quase morte e similares?
Aí, Marcelo, a gente vai entrar numa celeuma enorme, né? O movimento espírita é diferente do espiritismo. O movimento espírita é religioso, infelizmente, no Brasil. Não era para ser assim. Gabriel Delany, logo após, quando ele começa a escrever, ele se baseia, inclusive, no trabalho do Richer, que era um fisiologista francês, e também do Crookes, né? Eu tenho lá minhas reservas com relação ao Crookes, e também um pouquinho, acabei de ler todo o trabalho do Delany, ele tem algumas coisas que eu não concordo, mas ele tem um livro sobre animismo que ele fala muita coisa tentando juntar a tão importância do animismo, quer dizer, o corpo com o espírito. E ele faz essa mescla, ele começa a falar sobre os estudos da ciência da época, quer dizer, era outro diálogo. O espiritismo naquela época tentava conversar com a ciência, porque os espíritas da época eram filósofos cientistas. Hoje, infelizmente, são religiosos. E fica batendo. Você sabe muito bem que religião não dá certo com ciência. Isso é secular. Essa luta é secular. Enquanto a ciência chega e diz assim, ó, vamos analisar, vamos pensar, vamos raciocinar, a religião bate e diz assim, não, é do jeito que é e acabou e pronto. Eu só queria lembrar uma coisa importantíssima. Kardec estudou EQM, só que não foi com esse nome. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem um médico, o senhor Candon, que acontece isso com ele. Ele está morrendo, ele é declarado morto e volta. E volta. E essa evocação é riquíssima para estudo, porque ele mostra a fase do espírito nessa, que na época não existia a palavra EQM, né? Mas Kardec começa a falar, começa a abrir horizontes para esse estudo. Então, esse estudo da EQM, eu tenho certeza que Kardec participou de várias, viu, tinha catalepsia também na época, que é outra coisa, mas ele viu o fenômeno e colocou essa evocação no livro Céu e Inferno, na segunda parte, justamente para provocar essa discussão. Por quê? Tem uma coisinha que eu quero deixar a pergunta para o Carlos, que eu sempre acho curioso. Se você ler a obra, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, até o próprio Céu e Inferno, tem um capítulo sobre a perturbação, toda a obra fala o seguinte, que todo espírito, quando vai passar para outro lado, ele tem uma perturbação, pequena ou não. Tem uns que têm uma perturbação enorme e outros não. O que eu observei nesses relatos de EQM é que eles não passam por isso, eles passam por uma sensação boa. E não é o caso, mas aí o Carlos já deu uma pincelada, dizer que realmente os relatos de pós-mortem são diferentes. Mas eu queria perguntar para o Carlos. Carlos, existem alguns neurocientistas, alguns cientistas que não querem, não aceitam o espírito, estão começando a colocar esse nome de consciência, estão falando, existe uma consciência que sobrevive ao corpo por certo tempo. Eles não abrem a mão que é um espírito. Então, eu queria perguntar para você, essa sensação dessa tranquilidade, dessa coisa gostosa que eles relatam, esses 3.000 e tantos casos, isso não é provocado pelo cérebro para que tenha um certo conforto nesse desligamento? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque se você pegar os relatos dos espíritos de Kardec, você tem a perturbação. E não é de acordo com os relatos dessa sensação gostosa. A grande maioria, quando vai ser evocada, diz que estava ainda meio... Até o senhor Sanson, que é no Céu e Inferno, é um dos espíritos mais felizes, até Kardec chama, ele demora 3 horas, mas ele ainda fica perturbado, mas ele tem consciência do que vai acontecer depois, e aí ele começa a falar. Então, eu queria perguntar para o Marcos, essa sensação que eles falam, que é gostoso, esse túnel, tem alguma coisa na neurociência? Porque tem alguns médicos e cientistas falando que é uma sensação provocada pelo cérebro. Aí eu deixo a pergunta para você. Ok. Olha, como eu disse, existem estágios, tá? Existem pontos em comum, mas nem todo mundo tem as mesmas experiências, tá?
Tem um grande cientista brasileiro, infelizmente muito pouco falado, e era espírita, tá? Bateu muito forte para recuperar a questão da ciência no movimento espírita, que foi o Hernando Guimarães Andrade, que ele tem um livro muito interessante, né, sobre o perispírito, né? E ele fala da questão do desencarne. O desencarne, ele não se dá também por etapas, ok? Lembre-se, a gente tem o corpo espiritual, que é o perispírito, tem o corpo físico, né? Mas o perispírito em si, tá? Nada impede que existam outras, digamos assim, outros níveis constitutivos, tá? O que é que o Hernando fala? Que na hora da morte, primeiro sai o elemento mais sutil, que está ligado à questão da cognição. Depois é que vai vir totalmente, o perispírito vai se destacar do corpo, aí vem toda aquela carga emocional, certo? Então, provavelmente, nas questões, estou teorizando aqui, provavelmente nas questões da EQM, que a gente chama de transpessoal, em que tem aquele sensação de bem-estar extremo, realmente tem vários relatos sobre isso. O que acontece é que, primeiro, essa parte cognitiva se destaca e algumas vezes a pessoa que vê o corpo de cima, certo? Vê o próprio corpo, não consegue ver o corpo espiritual, mas sente uma consciência ampliada, provavelmente, porque o desenlace não se deu completamente. Porque na hora que sai o corpo, a gente sabe que uma parte do perispírito é constituída de material nervoso, tá? Ligado às emoções. Provavelmente é isso que acontece. Agora, não são todos os casos de EQM que acontece essa questão de consciência ampliada, não. Tá? Muitas vezes a pessoa tem um choque ao ver o próprio corpo, se sente meio perdido. Por exemplo, um caso muito conhecido no século XX foi de um médico na Segunda Guerra Mundial, certo? Um soldado que estava terminando o curso de medicina, mas já estava trabalhando como médico na guerra, que pegou uma pneumonia e, bom, morreu, certo? Ele sai do corpo, se vê vivo, né? Ele vê assim as mãos assim, tenta atravessar a porta, né? Puxar a maçaneta, não consegue, porque a mão atravessa a porta. Sai, tenta falar com as pessoas não entendem, ele não entende a situação em que está. Só vai entender quando reencontra o próprio corpo mais tarde, certo? Alguns bons minutos mais tarde. Então ele não teve essa consciência expandida, não. Então isso depende muito de cada caso, certo? Não sei se ficou muito claro, não. Agora, sim, a questão sobre se essa experiência seria uma reação do organismo, né, para enfrentar a ansiedade do fim, é uma teoria. Só que tem o caso de Pan Reynolds, que é um caso clássico, em que ela tinha um aneurisma cerebral, foi fazer a cirurgia, tirou-se todo o sangue dela, tá? Baixou-se a temperatura, okay? Ela viu o corpo, viu que os médicos conversaram, viu os instrumentos que foram utilizados na cirurgia, depois escreveu para eles que ela não tinha visto antes, ok? Viu que estavam sendo conversados fora da sala de cirurgia, tá? E depois de algum tempo é que ela teve a experiência do túnel. É aquela coisa, o túnel às vezes não acontece de primeira, não. Leva um certo tempo para acontecer, tá certo? E não é bem um túnel, não. É mais uma espécie assim de, como é que se diz assim? É como se fosse um vórtice sugando a pessoa, tá? Quem assistiu o filme Ghost, né, deve se lembrar que o fantasma lá do Sam Parner, ele vê uma pessoa falecendo na sala de cirurgia, o espírito se destaca do corpo e ele é sugado em outro lugar. É mais ou menos isso que acontece, ok? Agora, assim, como é uma experiência que não é uma experiência comum, é muito difícil para quem vivencia isso traduzir realmente em palavras o que foi visto e o que foi sentido, né? Mas veja só, se a coisa fosse só uma reação do organismo, tá? Para distrair a mente na hora do desencarne, tá? Você não teria essas informações extracorpóreas que algumas pessoas trazem de volta, ok? E quando em relação à questão da consciência, por que se usa essa palavra consciência no lugar do espírito? Porque a palavra espírito está muito desgastada,
Entendeu? É muito complicado para alguém da área médica ou certo da área científica que tem essa noção dessa realidade chamar a atenção do meio tradicional científico usando termos que são típicos das religiões. Então, se tu usa o termo consciência como sinônimo de espírito. Não sei se eu consegui responder a contento. Eu penso que há uma mescla nesse processo, né? Nós temos algumas questões que são conscienciais, que são vivências específicas do espírito naquela experiência, ou então, no caso de uma mesa mediúnica, aquilo que ele vivenciou no momento de morte. Carlos fez uma distinção bem clara há pouco. Quase morte não é morte, pode ter elementos similares e elementos diferenciatórios, até porque, como diz a clássica literatura espírita, ninguém morre antes da hora, né? Conceitos da obra de Kardec. Então, você pode ter experimentos, vivências, sensações, compreensões que são similares à quase morte e à morte propriamente dita, e outros que são muito diferentes. Penso também, Carlos e Henry, que é importante agregar a esse edifício o patamar de crença do indivíduo. Vamos imaginar uma criatura que é muito religiosa, calcada ainda naquela ideia do céu e do inferno, ou então, no caso dos espíritas religiosos, calcada na ideia de colônias espirituais, de vales, de umbrais. É muito provável uma projeção de consciência, uma imaginação, uma criação mental que vai lhe favorecer experimentos dessa ou daquela natureza. O Beto está lembrando aí, na esteira do que o Henry falou, um relato contido na Revista Espírita de setembro de 58, onde a senhora Schwabenhaus, né, teria uma perturbação em um desencarne posterior que viria a acontecer horas depois da tal experiência de quase morte. Mas que Kardec, até pela contextualização terminológica da época, não usou EQM e usou como uma situação de desdobramento. Muito boa a tua lembrança, Beto. Justamente esses insights que aparecem na obra espírita, que depois, como o próprio Kardec disse, seriam recontextualizados pelos progressos científicos, e aí caberia o espiritismo acompanhar para e passo o progresso da ciência e ressignificar ou reconceituar muitos dos termos que a nossa incapacidade da segunda metade do século XIX não permitia divisar. Bom, já que o Carlos Fragoso falou no Hernani Guimarães Andrade, nós vamos puxar uma pergunta que fala exatamente desses virtuosos, desses indivíduos que estão num outro patamar de conceituação, de entendimento, de pesquisa, de filosofia, de ciência espírita. Então, no curso do século XX, meus amigos, nós tivemos no Brasil e no exterior, sobretudo aqui na América Latina, muitos pesquisadores, cientistas e filósofos. Foi, assim, um tempo muito virtuoso, muito pródigo na produção de conhecimento espírita pelos encarnados. E aí nós entramos num segmento que não pode ficar fora desse debate, que é justamente a importância exacerbada que dão as instituições e as pessoas que se ligam ao espiritismo aos relatos post-mortem, ou seja, aos relatos de obras mediúnicas, dando a esses espíritos que se comunicam uma estatura espiritual que muitas vezes eles não possuem, e relegando ao último plano as pesquisas e a produção dos encarnados, algumas resgatando questões anímicas, ou seja, experiências do espírito em outras vidas, e outras em contato, através da intuição, através da comunicabilidade mediúnica, com espíritos muito elevados, mas que não assinam páginas. E aí fica a produção assinada e referida aos encarnados. Podemos citar Deolindo Amorim, Herculano Pires, o próprio Hernani, Cosme Marinho, Humberto Mariotti, Manuel Porteiro, Jaci Regis e muitos outros, todos circunstanciados ao século XX.
O movimento espírita prefere, no entanto, a literatura mediúnica, dando um quilate de sabedoria aos espíritos que se manifestam através dos médiuns. A pergunta seria, essa pergunta é mais baratinha, tá, Carlos? Ela vale aí uns R$ 500, porque ela é mais fácil aí de contextualizar, né? Isso não favorece, diz o nosso contribuidor, o colaborador da live de hoje, não favorece uma cultura acrítica e a aceitação de conceitos e de espíritos tidos como inquestionáveis? Não, você acabou de responder a própria pergunta, né? A cultura que a gente tem no Brasil é essa mesmo. A gente não tem uma educação voltada para a crítica, não. Ó, basta. Como era o nome da primeira instituição espírita do mundo, lá na França? Não era Instituto de Pesquisas, né? Pesquisas Psicológicas, o nome da revista, né? Estudos Psicológicos e tal. Você não tinha nomes assim, tipo assim, Centro Espírita Joana d'Arc, ou Maria de Nazaré, esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil a gente tem uma herança muito lusitana, altamente religiosa, né? Religião é uma coisa, né? Espiritualidade é outra. Mas a gente tem toda essa cultura jesuítica, aquela coisa de vir tudo mastigado. A gente também tem aquela preguiça mental de ler, de ir atrás de informação. Estou falando da cultura geral, tá? Não é só o movimento espírita, não. E a gente está muito ligado por essa falta de criticidade, tá? A recuperar o pensamento mágico de que tudo que não for físico, sendo extrafísico, está mais próximo do divino, da perfeição, do que aqui no humano, né? Do humano, esquecendo que os de lá são os de cá, se foram. Não estão necessariamente numa instância melhor em termos de conhecimento do que nós que estamos aqui, não é? Mas a gente vê que os fundadores, né, os clássicos da doutrina espírita, citam comunicações, mas dificilmente citam os médiuns que transmitem as comunicações. E as comunicações, elas são selecionadas a partir de comparações. Não é? Aqui não, tá? Você tem o nome do espírito, tem o nome logo depois tem o nome do médium, e são seres considerados seres especiais. Não é? Esquecendo-se de que o médium é um intermédio, é tipo o intermediário, é o carteiro que interfere na mensagem, porque passa por ele, né? Não a informação tal como o espírito transmite, mas como ele interpreta. E aí aí é que se viria até a consciência de que todas as mensagens deveriam ser reinterpretadas à luz dessa possibilidade. Com relação ao animismo, o animismo não é só ligado a questões de lembranças, não. Existem capacidades do espírito encarnado, que são do espírito encarnado, inclusive de efeitos mais incomuns, tá? Por exemplo, existem vários casos de poltergeist que não tem nada a ver com espíritos encarnados. A própria pessoa consegue, sem que ela tenha muita noção como, movimentar objetos. Mas isso aí não é necessariamente com a ajuda de um ser desencarnado, não. É uma capacidade dela, certo? Então, veja, isso também influencia. Nem todo médio consegue transmitir de forma igual mensagens dos mesmos espíritos, dos considerados os mesmos espíritos, porque sempre tem. Travou? Acho que travou o nosso... médio. Deu uma travadinha aí, acho que tivemos um problema de conexão aí. Voltou? Acho que voltou. Querias encerrar a tua fala? Não, eu dizer assim, se os espíritos conhecessem mais Kardec, né? Porque Kardec é aquela coisa, outra coisa que vem da nossa herança religiosa. Costumamos cultuar a figura, né? A personalidade sem conhecer a pessoa. E muito menos a obra da pessoa. Se os espíritos conhecessem pelo menos o livro dos médiuns,
teriam pelo menos um certo preparo, tá? Crítico, para separar, pelo menos tentar separar o joio do trigo. Mas aqui não, a gente recebe, diz que é psicografia ou diz que é transmissão mediúnica, o pessoal baixa a cabeça e fica por isso mesmo. É mais fácil até, porque você tira a responsabilidade pessoal e bota na responsabilidade do espírito. É a mesma coisa, isso não é só no espiritismo, não. Qualquer religião tem esse problema. É mais fácil a gente dar a responsabilidade, tá, para os de fora do que assumir a responsabilidade de tentar estudar e comparar o que Kardec fazia, o que os primeiros faziam, né, que a gente não faz. Aliás, não só Kardec, como os clássicos deveriam ser revisitados nas casas espíritas. Eu gostei dessa tua analogia, dessa figura de linguagem que tu criou aí para o médium, chamando de carteiro, né? Eu penso que se o médium fosse um bom carteiro, um carteiro capaz, um carteiro diligente, nós estaríamos mais avançados em termos de comunicabilidade mediúnica e em termos de perspectiva de investigação e de análise das psicografias, coisa que no Brasil beira a zero, né? Nós temos pouquíssimos grupos isolados no país que fazem um exame crítico sobre a produção mediúnica dos seus grupos, das suas reuniões mediúnicas. A grande maioria é exatamente o carteiro, pega e entrega, né? Mas nós temos um problema grave, né, Henry, no Brasil, nessa mediunidade à brasileira, que é o médium não é mais o carteiro. O médium abre a correspondência, dá uma olhadinha no que está escrito e começa a riscar, escreve por cima, faz uma flecha, escreve lá embaixo. Ou seja, o que é isso? É a adulteração da mensagem, ou a mistura da sintonia mediúnica travada com o desencarnado e a opinião pessoal do médium a respeito daquele assunto. Então, nós temos aí um meio animismo, meio mediunismo, uma mistura, uma salada de frutas e, é claro, uma desnaturação da carta, da mensagem que foi obtida mediunicamente. E aí muita gente, Carlos e Henry, fala o seguinte, agora nós estamos às voltas das cartas de Kardec, né? Que muitas pessoas já acessaram, inclusive pelas imagens que estão sendo disponibilizadas aos poucos à comunidade espírita e à comunidade não espírita. E aí você encontra muitas comunicações mediúnicas com o dedo de Kardec, né? Com os riscos de Kardec, com as palavras escritas por cima, ou com algumas flechas, algumas conclusões, algumas interpretações. Mas, neste caso, não se trata de adulteração da mensagem. Kardec estava com a sua condição professoral, com a sua condição de entendido no assunto, melhorando a forma de expressão. Então, isso é um material riquíssimo, que faz uma ponte com aquilo que nós fizemos do Espiritismo na Terra Brasilis. Então, vou chamar o Henry para essa questão que o Carlos acabou de responder, com uma segunda questão a ela análoga. Você acredita, Henry, com base nisso tudo que a gente conversou, com esse diagnóstico que o Carlos acabou de traçar a partir de um religiosismo exacerbado no movimento, que dá uma autoridade moral para os espíritos, que coloca a questão da inquestionabilidade desses manifestos, dessas comunicações? Eu perguntaria a você, é possível acreditar numa mudança a curto ou a médio prazo na cultura espírita brasileira, considerando aí a imensa maioria dos adeptos e participantes das atividades espíritas, no sentido daquela preferência exclusiva pela literatura mediúnica e do afastamento, seja da produção filosófica dos espíritas encarnados, seja dessa conexão que trabalha o tema de hoje com as pesquisas científicas? É possível acreditar numa mudança de paradigma? Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou um pouco pessimista. Eu acho que nessa encarnação, eu e você, a gente não vai pegar isso, não. Pelo problema sério do sincretismo e do anacronismo.
São dois problemas muito sérios. Primeiro, você só vai conseguir entender o espiritismo, tá? Porque, para mim, espiritismo é Kardec. Essas outras obras aí, essas obras mediúnicas, confundem as pessoas. As pessoas têm um problema aí sério de endeusar André Luiz e Emmanuel. Não é para se fazer isso. Tem muita coisa boa, eles falam muitas coisas boas, porém tem muita distorção. Tem crença falando em colônias, como ele falou, falando em umbral, que nada mais é do que o céu e o inferno, o espírita. Tem o rostanguismo, causando um estrago tremendo na filosofia espírita. E o problema é que as pessoas, como o Carlos citou, não estudam. Então, no Brasil, fez-se sincretismo religioso com as religiões afro-africanas. Você vai na Ubanda, você tem São Jorge, tem um montão de coisa. E fizeram isso com o espiritismo também. O grande problema que eu tenho certeza e penso é o seguinte: vamos lá para trás. O espiritismo tem 160 e poucos anos, mas vamos lá para trás. Jesus, porque tem uma frase no meio espírita que eu não gosto, que as pessoas falam assim: não, mas a espiritualidade não ia deixar acontecer essas coisas com o espírito André Luiz e o Emmanuel, eles são elevados, a espiritualidade não ia deixar Chico receber. E Jesus? Eu pergunto, e Jesus? Que não escreveu nada, deixou essa mensagem maravilhosa para a gente, e você vai no livro que Jesus disse do Barta Eton, tem lá os monges copistas, pegando e trocando as frases e aqueles textos porque os primeiros textos de Jesus eram poesias soltas, as fontes e essas fontes se perderam. A partir daí fizeram o primeiro evangelho de Marcos, depois veio Mateus. Adulteraram Jesus, Marcelo. Adulteraram Jesus. Estão adulterando Kardec. E o pessoal fica quietinho, achando bom. Sabe por quê? Porque do jeito que o espiritismo é no Brasil, ele é uma religião. E aí ele tem adeptos e gera uma massa. E aí o que a gente enfrenta? A gente enfrenta declarações de médiuns famosos falando besteira e todo mundo fora do espiritismo. Olha aí esse líder religioso falando, apoiando as porcarias que fizeram aí no 8 de janeiro. Então, eu fico abismado com essas coisas. A gente não pode e não deve nunca pegar uma frase de um médium, de um espírito, e jogar como verdade absoluta. Você falou aí do carteiro, Erasto, no livro dos médiuns, chama o médium de máquina de escrever, uma ferramenta. Uma vez eu falei isso numa palestra, fui chamado a atenção. Não fala isso não, porque os médiuns são missionários. Missionários? Como missionários? Então, é uma prática no Brasil totalmente equivocada. A gente tem uma coisa, por exemplo, se você vai estudar as obras do Gabriel Delany, ele vai falando do sonambulismo, da consciência, dos magnetizadores, aí você tem todo um estudo do efeito da psique, da parte anímica, com o espírito. E ele prova que a dupla personalidade, que muitos médicos na época pensavam que usaram isso para dizer que o espírito não existia. Mas isso aí, esses médiuns aí, eles é tudo na cabeça dele. E o Gabriel Delany puxa isso e prova que não é, que existe uma coisa além disso, que é o espírito. Então, o problema nosso é justamente esse, secretismo religioso exacerbado, né? E, além disso, e eu não vou botar a culpa no Brasil, porque isso é uma característica do espírito de terceira ordem, que está aqui na Terra. Se você for lá no livro dos Espíritos, Kardec, se eu não me engano, é na 895, pergunta qual é o maior dos vícios e a maior característica do espírito da imperfeição. Interesse pessoal. Então, nós somos espíritos de interesse pessoal aflorado. Por isso, que tudo que Jesus falou, as pessoas da época colocaram interesses políticos dentro, colocaram interesses religiosos dentro. E a mensagem de Jesus chegou para a gente totalmente alterada. E se a gente não tomar uma atitude,
bater de frente, né, para fazer isso com Kardec. Eu faço o que eu posso. Você, Marcelo, queria aqui falar em público, e eu nunca falei, vou falar, admiro o seu trabalho do STK, porque nós batemos de frente contra isso. E você sabe, meu caro amigo, a reação que a gente tem, não é verdade? Nós temos uma reação muito grande contrária a isso. Mas temos que fazer, porque senão, daqui a uns 200 anos, quando nós voltarmos, Marcelo, a gente vai ter uma igreja aí, onde o santo será Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, e Kardec era um professorzinho lá do século XIX, que não importa o que ele falou, o que ele passou, já temos uma nova versão do Espiritismo. Se apropriaram do nome Espiritismo, em vez de colocar um espiritualismo, e aí ficou essa bagunça que você falou. Essa é a minha visão. Eu gosto sempre de tocar, porque quando você vai tirar o anacronismo, vai estudar a revista espírita, vai ver o contexto da época que Kardec viveu, o diálogo que ele tinha com os religiosos, com os jornalistas, os críticos, com a ciência, você vê um plano totalmente diferente do que é hoje, onde o Brasil ficam falando que é o coração do mundo e a pátria do evangelho. Não é não, gente. Não é mesmo. Nós não somos especiais nem exclusivistas, não. Será que só essa terra é especial? Não é, né? O espiritismo, ele é universal. Não existe um país escolhido, como, por exemplo, os judeus acreditam que Israel é. Essa é a minha opinião. Muito bem, agradeço aí as referências ao nosso ECK, né? Você também faz parte, o Carlos Fragoso também faz parte como colaborador à distância. O ECK é um projeto coletivo, nós somos um coletivo espírita, progressista, laico, humanista, livre pensador e genuinamente kardeciano, para trabalharmos essas questões que são esquecidas pelo mainstream espírita, são colocados para debaixo do tapete e não são tratados com a seriedade e com a pertinência que esses temas merecem. Vou pedir para a nossa técnica para colocar o comentário do Pedro Henrique. Se a morte é uma coisa parecida com o sono, Carlos, por que nós não nos lembramos das experiências de quase morte? Afinal, nós acordamos depois. Bom, primeiro que ser parecido com algo não é ser algo, né? Tá? Segundo, o impacto. Quando você tem um sonho muito vívido, você não esquece ele, não. Ele pode se atenuar com o tempo, certo? Agora, quem tem... Caiu. Voltou? Uhum. Ok. Quem tem, isso é comum, viu? Inclusive para quem teve experiência de quase morte negativa, porque não só tem experiência de quase morte positiva, não. Quem passa pela experiência muda completamente o modo de ver a vida. E não esquece nunca do que passou. Então, isso aí é uma constante. Qualquer que tenha sido a experiência. O modo de interpretar é incrível, porque ateus passaram pela experiência e se tornaram espiritualistas e não religiosos. Não necessariamente religiosos, espiritualistas. Certo? Crentes passaram pela experiência e mudaram o modo de ver. Uma coisa também interessante, olha só como é que o espiritismo está marcando passo. Esse fenômeno da EQM se tornou muito conhecido no mundo inteiro. O que é que está acontecendo? Tem gente da Igreja Católica puxando a sardinha, interpretando o fenômeno do lado da Igreja Católica, tem gente da Igreja Evangélica fazendo a mesma coisa. Cunharam até um termo para isso nos evangelhos, chamado o efeito Lázaro. Certo? Você falou da questão cultural, tem essa questão da interpretação do que você vive do outro lado. Quando você encontra um ente, por exemplo, tem um filme muito interessante aí que chama-se Salvo pela Luz. O cara era ateu, gente muito perversa, passa por uma experiência, vê um ser luminoso, mas ele não chama de Deus. Mas disse quando voltou que a única palavra que vem na cabeça dele, quando ele lembra daquele ser, é algo muito acima do ser humano, quase divino. Essa sensação o pessoal interpreta culturalmente, mas quando você faz o que Kardec fazia, pega os relatos de EQM na Índia e nos Estados Unidos e compara, que você vê os pontos em comum, que era o que Kardec fazia.
com as diferentes comunicações, né, que ele coletava e estudava. Não é? Então é isso aí. A EQM não é... A morte não é o sono. Parece-se, de um certo modo, com o sono. Outra coisa que eu me lembrei, falou-se daquela questão da perturbação, né? Todo mundo também fala que a maior parte dos espíritos, depois que chegam num determinado local, passam por um período de sono, de recuperação. Entendeu? Que é exatamente quando, novamente, o perispírito se recompõe, se reacopla, se recompõe. As pessoas dizem, né? Rejuvenescem, tem mais energia. Inclusive, as aparições mostram as pessoas geralmente rejuvenescidas por conta disso aí. A gente não sabe de tudo, não. A gente tem alguns indícios, algumas informações. Cabe aprofundar a pesquisa, tá? Para se mais além. Então, olha, aqui no Brasil tem o grupo lá de Juiz de Fora, né? Conhece, Marcelo, o pessoal de Juiz de Fora? Uhum. O Alexander Moreira, que estuda EQM. Também estuda memória extracerebral de crianças espontânea, estuda eventos dentro da universidade. A maior parte assim, passa do espiritismo, mas tem muita gente que não é espírita, está estudando, entendeu? E eles não misturam a pesquisa que fazem com os conceitos né, que a gente tem no espiritismo, assim, que acontecer porque Deus quis, ou porque estava ou porque a gente tem uma visão muito determinista de que as coisas acontecem, né, num determinismo de causa e efeito. Se eu tropecei na pedra hoje, porque eu tenho uma pedra ontem, outra pessoa tropeça e por aí vai. Não é bem assim, não. A gente precisa ter, novamente, o senso crítico e a lógica para poder comparar as coisas. Ok? Eu não sei se é o Pedro Henrique, né? Se eu respondi a questão do Pedro Henrique. Olha, outra coisa, quando você está em estado alterado de consciência, né? Isso aí é assunto da psicologia transpessoal. Você tem percepções diferentes do estado comum de consciência. O estado de sono é um estado de consciência alterado, tá? O estado de sono sem sonhos é um estado de consciência alterado, tá? O estado de EQM também é um estado de consciência alterado, ok? Só que é muito impactante. Muito impactante. Outra coisa. Existem relatos de enfermeiros e médicos que veem o espírito do paciente saindo e, inclusive, relatam terem presenciado a formação de um túnel na sala onde estava o paciente e a alma adentrando lá. Casos raríssimos, mas acontece. E está tudo fora do espiritismo e a gente simplesmente ignora que isso aconteça. Vidência, Carlos? É um tipo de evidência. Agora, o que é que causa isso, a gente não sabe. Entendeu? Não sei se a situação em si, do momento da morte, é uma situação emocionalmente tensa, né? Tanto para quem está passando pela experiência, quanto para os familiares, quanto para a equipe médica. Tá? De certa maneira, promove também um estado de consciência alterado que permite a algumas pessoas verem essa passagem. Certo? Esse tipo de relato existe. O Raymond Moody, né, que foi o cara que cunhou o termo EQM, ele tem um livro falando sobre isso. Tá? Os enfermeiros, a equipe médica presenciando a EQM. Tá? Vou fazer 2 aportes nesse teu riquíssimo comentário a essa pergunta do Pedro Henrique. Nós estamos imaginando que seja Pedro Henrique, ele assinou P. Henrique. Então, pode ser Pedro, pode ser Paulo, né? A gente está chamando ele de Pedro Henrique. Se depois ele quiser esclarecer para a gente se é Pedro ou não é. Também, né? Aquela história, né? Pode ser Pedro, pode ser Paulo, pode ser Jesus, pode ser Genésio. Nós somos espíritos, assumimos aí parcialmente essa forma do nome da atual encarnação. Mas, Carlos, a propósito desse rejuvenescimento, né, nós que trabalhamos com reunião mediúnica há bastante tempo, nós vimos essas situações na pele. Eu não sou vidente, mas alguns médios videntes que estavam nos acompanhando em algumas reuniões mediúnicas mostravam, olha, esse aí parece não, é o espírito que atuou conosco aqui no grupo espírita durante algum tempo, desencarnou há alguns anos, ele está nos aparecendo, ele está se manifestando pela psicofonia ou pela psicografia, mas ele está bem mais moço, ele parece assim uns 20, 30 anos atrás, né?
justamente recobrando aquelas faculdades, aquela energia, aquele vigor que era visto no auge da sua atividade durante aquela encarnação. Em paralelo a isso, Carlos, você sabe muito bem, o Henry também, a gente acompanha a mediunidade dos médiuns popstars do Brasil há muito tempo. Há uma personalidade muito conhecida, talvez a personalidade mais célebre da história do movimento espírita do século XX, parte do século XIX e parte do século XX, que foi Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Este homem, este espírito, já apareceu de formas tão variadas, dependendo do médium em que ele esteja sintonizando naquele momento. E, no entanto, nós temos aí um médium famoso do Brasil, ainda em atividade, que quando incorpora, vamos usar essa expressão, que não é uma expressão kardeciana, mas que o nosso público pode entender melhor, quando há essa sintonia entre o espírito e o médium, e o médium passa por aquele fenômeno de transfiguração que está presente nos evangelhos, Jesus se transfigurou, etc. e tal. Este espírito do Bezerra de Menezes, quando está em sintonia, vamos imaginar que seja ele, vamos imaginar que esse seja efetivamente um fenômeno mediúnico clássico e pontual e verdadeiro, ele parece ter 160 anos. Ele se encontra numa condição de senilidade avançada que não parece ser a condição comum contida em um livro dos médiuns, por exemplo. Então, o médium desencarnou e hoje teria 150, 160, 180 anos, aí ele tem que aparecer com essa formatação através da mensagem mediúnica, com aquela linguagem assim, muito cansada, aquela voz apanhada, prejudicada. Nada disso, minha gente, nada disso. Isso tudo soa como mistificação dentro do processo mediúnico. O espírito não precisa assumir necessariamente essa feição carregada, assoberbada, envelhecida, para validar a fenomenologia ou o experimento mediúnico. Quem atesta isso, quem coloca isso como ponto fundamental, está bem distante da teoria mediúnica de Allan Kardec. Quando os espíritos conservam a sua lucidez, conservam a sua experiência, mas não precisam desse aparato, dessa encenação para convencer a nós encarnados. Bom, vocês falaram de consciência e tem uma pergunta muito boa sobre a questão da consciência que eu gostaria de ouvir. Vou começar pelo Henry e depois vou estender a pergunta a você, Carlos, como especialista e estudioso das EQMs e dessas questões afetas à experimentação espiritual, mediúnica ou não. Diz a pergunta, pela teoria espírita, ou seja, voltados ao conhecimento a partir de Kardec e necessariamente em respeito ao legado de Kardec, a consciência do espírito, ela sabemos nós, condicionada na encarnação às limitações do corpo físico. Nós temos barreiras, nós temos obstáculos, nós não podemos, não conseguimos expressar a nossa consciência em plenitude como se estivéssemos desencarnados, inclusive acessando as memórias de vidas passadas, inclusive acessando todo o arcabouço de conhecimento espiritual que, volta e meia, está limitado. Imaginemos aí pessoas que têm problemas mentais, ou pessoas que, mesmo estando na condição de normalidade, estão, por exemplo, numa encarnação difícil, numa encarnação com dificuldades, com circunstâncias violentas que acabam obstando determinadas manifestações ou determinadas vivências no ponto da materialidade. Então, essas limitações do corpo físico acabam ressonando, acabam ecoando na consciência. Nos episódios como as experiências de quase morte e outros da área mediúnica, como se dá essa hipotética alteração do estado de consciência, já que o espírito continua encarnado? Lembremos que na própria literatura de Allan Kardec nós temos comunicações mediúnicas de vivos, o que é um fato ignorado pela grande maioria dos espíritas.
Nós temos fenômenos de dupla vista, de dupla consciência, espíritos que estão num determinado momento acordados e que entram num estado de torpor e se manifestam em outros lugares, né? Então, atestando a ideia de que a comunicação mediúnica também ocorre de vivo a vivo, né? E eu não estou fazendo propaganda daquela empresa de telefonia. Então, Henry e depois o Carlos, como explicar ou como conceber essa questão da EQM ou de outros tipos de manifestações mediúnicas, tendo como sede essas limitações da consciência no estado encarnado? Inclusive, é uma prova da existência do espírito. Kardec evoca dois, na época ele chamava de idiotas, né? Que idiota, na verdade, não é idiota, ele é dois irmãos gêmeos e conversa com o espírito conversa normalmente, que mostra que a individualidade é preservada. Nós não podemos esquecer uma coisa interessante: o corpo físico, a matéria, a lei da matéria é a desintegração. Então, a gente tem as células sendo renovadas, nós começamos criança, o corpo físico, e vamos andando toda uma trajetória de envelhecimento e as células são renovadas. Nossas células são renovadas, se não me engano, a cada 7 anos, a ciência diz isso. Então, todas as células do corpo são renovadas. E o que prova que as células do cérebro não perdem a memória, por exemplo, já que são renovadas? O espírito. Esta matéria do corpo, que é o conjunto de fluidos grosseiros, músculos, ossos, as células, tudo isso vai mudando, mas o espírito não vai mudando. Ele vai permanecendo com essa individualidade. E é exatamente isso que prova a existência de alguma coisa naquele corpo que não muda. O que evita que esse corpo entre, na hora que acontece a morte, há essa desagregação e o corpo vai voltar à natureza, através da putrefação, vai poder ser. Então, uma das provas que o espírito existe é justamente isso. Kardec evoca esses dois irmãos quando estão dormindo, é um dos casos, tem vários casos de evocar vivos, e ele mostra que, apesar do aparelho do corpo cerebral estar com problemas, o espírito está ali. E essa é outra forma de provar uma distorção no meio espírita, dizer que o perispírito tem órgãos. Não tem sentido o corpo influenciar no espírito. Pode influenciar dessa forma que você falou, de ele não permitir a total manifestação do espírito. Mas, se eu estou no meu corpo, como é falado no movimento espírita, através desses livros mediúnicos, que eu levo um tiro na cabeça do suicida, eu vou danificar o meu perispírito para isso vir na próxima reencarnação, isso não tem lógica. Porque o perispírito, ele não é afetado, ele é até indestrutível, né? Lembrando que existe uma diferença séria entre o que diz Kardec sobre o perispírito e o que diz o movimento, levado erroneamente por obras mediúnicas. Porém, eu descobri recentemente que esses livros se basearam em Gabriel Delany. Ele chegou a essa conclusão, que a memória do perispírito, ou a consciência, como você acha melhor, Marcelo, vai ficar no perispírito. Isso é um erro gravíssimo, é um erro doutrinário. Por quê? E não tem lógica. Nós sabemos que o perispírito ele é formado pelos fluidos do planeta. É como uma roupa. Se eu vou mergulhar a 30 metros, eu vou usar um tipo de roupa para me proteger. Se eu vou mergulhar a 100, 200 metros, eu tenho que usar um escafandro para suportar a maior pressão. Então, cada planeta tem o seu perispírito para que o espírito consiga reencarnar. Então, para Kardec, o perispírito ele é somente a junção do espírito com o corpo, e a única função é transmitir as sensações do corpo para o espírito. Só. Mas nossa memória, nossa personalidade, tudo fica no espírito. Porque se não for assim, a teoria de Kardec está errada, que é baseada em Mesmer. Se não for assim, se o perispírito tiver memória, tiver corpo, tiver cérebro, tiver pulmão, como diz André Luiz, que chegou no mundo espiritual, que tinha um problema no estômago, quando você mudar de planeta, que você for para Júpiter, evoluir, por exemplo, você troca de perispírito, você vai perder a memória daqui? Ou seja, toda a tua vivência na Terra que você ganhou vai perder?
Então, existe esse problema conceitual equivocadíssimo que todos pensam no meio espírita, que é assim, o espírito tem óbvio, eu vou lá para nosso lar, lá eu vou comer, vou ter uma sopinha, não sei o quê, materializando o mundo espiritual. E não é assim. Eu gostaria de fazer outra pergunta para o Carlos, que é especialista. Gabriel Delano, ele fala muitas vezes de alguns sonâmbulos que falam, ele prova que a dupla personalidade não ela existe, tá? E através, usando os sonâmbulos e o magnetismo, ele prova isso aí, que é um espírito, não é um problema. Eu queria saber o seguinte, Carlos. Gabriel Delano fala que existe um limite entre consciência e inconsciência. E ele fala que, tanto o Richer, na época, só que eu estou falando de ciência lá atrás, por isso que eu estou te consultando para saber o que está hoje. Eu estou falando lá atrás, já deve ter alguma coisa nova. Queria que você mostrasse para a gente assim, consciência, inconsciência e espírito. Como é que se trabalha isso, por exemplo, no EQM, que você acabou de falar da inconsciência de um fenômeno? É só uma dúvida que eu tenho, porque eu já ouvi uma pessoa falar, é bom a gente sempre escutar os dois lados. Um neurocientista dizer que não existe comprovação nenhuma de que a glândula pineal ela ajuda na transmissão mediúnica. A ciência não atesta isso, a neurociência não atesta. E eu queria saber de você, como é que a neurociência vê esse fato da consciência, inconsciência e o espírito? Olha, desde o William James, que estudou médiuns também, e é um dos pais da psicologia, certo? Passando por Pierre Janet, que era materialista, mas ficou sem ter como explicar fenômenos de telepatia que ele conseguiu captar em laboratório, certo? Chegando em Jung, que é um dos pais da psicanálise, por aí vai. O que a gente sabe é o seguinte: o sistema nervoso é uma espécie de televisão que recapta informações, decodifica para o meio vivencial que a gente humano, certo? Transmite as ideias, tá? Mas não é, e isso tem, você falou do neurocientista cético, mas hoje em dia tem outros neurocientistas que dizem que está muito difícil identificar mente com cérebro, do mesmo jeito que você não pode identificar software com hardware, certo? Mas que trabalham intimamente. Então está lá a transmissão, a televisão está transmitindo as imagens, a gente não vê, a televisão decodifica aquelas informações eletromagnéticas numa forma que a gente consegue ver. Mas daí a dizer que quando que a imagem é produzida pela própria TV, é uma história completamente diferente. Só fala isso quem desconhece como é que funciona num nível mais elevado uma transmissão de TV. Isso é uma analogia meio capenga, mas acho que serve para o momento aí. Quem passa pela EQM diz o seguinte: pronto, tem um médico, se eu não me engano, ele é português, altamente materialista, teve um EQM. Entendeu? Teve uma expansão de consciência tal, quando ele voltou, ele não queria nem voltar mais, ele achou ruim quando trouxeram, aliás, isso é outra coisa que acontece muito na EQM, viu? De 10 casos, 8 não quer voltar, não. Volta a contragosto. Quando ele diz assim, aqui o nosso soma, o nosso corpo, a nossa estrutura abafa muitas capacidades que a gente tem na consciência. Só sabe disso quem passou por uma experiência assim. Ok? O inconsciente é justamente aquilo que a gente não tem consciência em determinado momento. Mas se você modifica, por exemplo, na hipnose, você pode trazer lembranças esquecidas à tona. Mudou o estado de consciência. Um sonho que você esqueceu, se você sonhar novamente com algo parecido, dentro do próprio sonho, você se lembra daquele outro sonho que você tem esquecido. Porque um outro estado de consciência mudou o canal, mudou o seletor. Entendeu? Então, assim, o estado de vigília, tá? É um estado que a gente é educado a desempenhar papéis, a usar máscaras, que o Jung chama de persona, né?
a máscara do advogado, a máscara do bancário, a máscara do... E a gente, às vezes, se identifica com a máscara e esquece da profundidade que a gente é. Esquece, a gente faz força para que a coisa fique abaixo do nível de consciência, certo? Mas não desaparece, não. Está registrado em algum lugar aí. Ok? Então, assim, quando você tem um estado de consciência alterado, como no caso da EQM, ou mesmo no caso da mediunidade, tá? Porque o estado de transe também é um estado de consciência alterado. Não é o mesmo estado de vigília, tá? Você tem novas capacidades de percepção, de acomodação de informações que você não tem no estado convencional. Agora, isso não implica que a pessoa que recebe a informação não interfira na informação que é recebida. É muito difícil para um espírito que é músico transmitir música para um médico que não sabe música. Certo? É muito complicado. Entendeu? Porque falta o background de conhecimento que a pessoa pode ter, mesmo que esteja esquecido. Mesmo que esteja lá por baixo. Tá? Mas é da pessoa. Mude-se. Por exemplo, ninguém aqui consegue se locomover na horizontal, andando na terra. Mas se você mergulhar, souber nadar, quando você vai para o mar ou vai para um rio, é a única forma que você tem de se locomover rápido, né? É nadando na horizontal. Muda-se o contexto, muda-se formas de expressão. Travou? Travou aí para vocês? Só a imagem. Pode continuar falando. Não, então, quando você está... Outra coisa, quer ver um negócio? No meio espírita, no centro espírita, todo mundo tem a moral elevada, todo mundo é certinho. A mesma coisa acontece no YouTube, né? No Facebook. Todo mundo é feliz, tem aquelas fotos sorridentes e tal, porque o contexto promove esse tipo de comportamento. Saia do Facebook, passe do portão da casa espírita e você vê quem é a pessoa de verdade. Muito bem pontuado. Olha, vou trazer aqui um cumprimento do nosso companheiro, colaborador do ECK, o médium Sérgio Tizen, do Rio de Janeiro, que está fazendo um elogio à nossa proposta dessa live de trabalhar a EQM, né? Então ele diz assim: parabéns por divulgarem sobre as EQMs. Todos devemos nos inteirar sobre elas e, desse modo, os espíritas podem conhecer e saberão valorizar os fenômenos anímicos para diferenciá-los dos fenômenos mediúnicos, questão que nós vimos lá atrás, né? Ambos elementos psíquicos igualmente importantes. Acrescenta o Sérgio que os centros espíritas, os grupos espíritas em geral, deveriam se formar, deveriam se constituir como núcleos de pesquisas psíquicas, além da já habitual dedicação ao acolhimento e ao esclarecimento dos desencarnados. Esta, aliás, Sérgio e nossos amigos que estão conosco nesse momento ao vivo, é a principal crítica em nome do ECK que fazemos ao mainstream, ao movimento, ao meio espírita tradicional, que acabou reservando a importante tarefa de diálogo mediúnico a um serviço, né, um 0800, um SUS de tratar espíritos sofredores no mundo espiritual. Não digo que nós devamos retirar completamente essa atividade de conversação, de esclarecimento, de consolo, de orientação aos desencarnados que acodem às reuniões mediúnicas, mas transformar as reuniões mediúnicas única e exclusivamente nesse processo de atendimento, de plantão médico espiritual aos desencarnados, é minimizar a tarefa de intercâmbio mediúnico que foi, entre aspas, inventada ou sistematizada por Kardec para um processo de esclarecimento dos encarnados através da contribuição de espíritos mais avançados do que nós no ponto espiritual, no âmbito espiritual. E aí, então, ele sugere e pergunta, Carlos Fragoso, não deveríamos trazer para a atividade mediúnica, para as atividades dos centros espíritas,
pessoas, espíritos encarnados que viveram EQMs e, uma vez desencarnados, possam fazer um paralelo entre a experiência que eles tiveram com a experiência de quase morte e a vivência que eles agora têm na forma de espíritos desencarnados. E como se faria isso? Logicamente, pela evocação. Vamos evocar pessoas conhecidas, pessoas próximas, ou então pessoas que a literatura médico, clínica e espírita trazem, né? O Carlos citou os livros do professor Hernani Guimarães Andrade, o Carlos citou as pesquisas do Raymond Moody Jr. Então, não poderíamos chamar, evocar estes espíritos, ou alguns desses espíritos, para fazer um paralelo entre o que eles relataram na EQM e o que eles agora podem relatar em experimentos de natureza mediúnica? O que você acha, Carlos? Opa, voltou aqui. Olha, isso aí deveria ser o básico do básico. Entendeu? Era o que Kardec fazia. Mas ninguém estuda Kardec. É o grande desconhecido. A gente tem muito que aprender com a natureza, com o que acontece fora do que é familiar. Só que aquilo que escapa do familiar perturba a gente, tira a gente da zona do conforto, né? Incomoda às vezes, ok? E outra coisa, o pessoal tem preguiça, tem simplesmente preguiça de ver alguma coisa diferente daquilo que já está acostumado a escutar. Muitas vezes acontece interessante, é que tem muita gente que sai da religião tradicional, entra no movimento espírita, se deslumbra, só que aí começa a ver que tem muita coisa parecida com o movimento tradicional, e a pessoa diz assim, bom, se isso é mais do mesmo, acaba voltando para o que já era. Entendeu? Porque se acomoda, mas as pessoas realmente deveriam ter esse tipo de conhecimento, tá? O Raymond Moody está atuante ainda, certo? Ele tem um instituto de pesquisa. E aí, o que é que ele está fazendo? Ele está indo atrás de pessoas que já tiveram EQM, que mudaram o modo de ver, perderam o medo da morte, está acompanhando, e quando essas pessoas começam a adoecer, tem uma doença terminal, o que é que ele faz? Ele convida a pessoa para o Instituto de Pesquisa e pergunta, você quer desencarnar aqui? Você vai ter toda a assistência, não vai ter eutanásia, não vai ter nada, você vai ter toda a assistência. Tá? Por que ele quer fazer isso? Porque a pessoa já está acessível à experiência, a equipe médica que trabalha com ele está também acessível à experiência, o que é que está acontecendo? Mais casos de médicos e enfermeiras que veem o espírito saindo do corpo e entrando num túnel. E isso está sendo registrado. Agora, o movimento espírita sabe disso? Não sabe. O movimento espírita sabe dos casos de recordação espontânea em crianças, tem recordação de vida passada. Ouviu falar, convida alguém. Se tiver uma mãe de uma criança dessa que leve para o meio espírita tradicional, sem esse tipo de conhecimento, ela vai obter apoio para ajudar essa criança? Não vai. Você tem uma pessoa que está para em casa, de repente, os móveis começam a balançar, vidro começa a quebrar, pedra começa a cair do céu do nada, vai para o movimento espírita, o cara está obsidiado, mas não resolve a situação porque falta conhecimento. O grande problema é isso, não se quer estudar, não se abre para outro tipo para a realidade que foi primeiramente demonstrada, popularizada pelo Kardec, pela equipe a equipe heróica lá, os Flamariões, os Delanes da vida. Mas ninguém estuda mais isso aí. Quando acontece de ver isso aparecer na casa espírita, fica se rezando para a pessoa ir embora ou procurar um psiquiatra. Esse que é a nossa realidade. Outra coisa, tem como mudar isso? Tem. Só que quem faz a história não é um ente à parte da humanidade, não. Quem faz a história das coisas são as pessoas. Entendeu? Se o movimento espírita se acomodou e não quer isso, vai ser muito difícil que o espiritismo, feito por pessoas, se atualize, né? Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil.
Ainda há pouco o Henry fez a referência à glândula pineal, que parece ser o fetiche dos espíritas em geral, né? A glândula pineal está sendo estudada no mundo inteiro pelos institutos de pesquisa, pelas clínicas, pelos médicos da ciência acadêmica oficial, médicos não espíritas, médicos materialistas. Nós cansamos de ver manchetes de tabloides espíritas no seguinte parâmetro, Henry: a ciência comprova o espiritismo. E aí vem uma cantilena sem fim, dizendo que o instituto de pesquisa, não sei da onde, e aí tem aqueles nomes bastante difíceis até de pronunciar, em partes obscuras do planeta, onde alguém está trabalhando com questões afetas à mediunidade, à espiritualidade, à sobrevivência do espírito e blá, blá, blá. Quando, na verdade, é essa realidade que o Carlos acabou de demonstrar mais uma vez. Nós não conhecemos nem o básico. Nós não nos debruçamos por uma série de pesquisas científicas feitas no final do século XIX, nas primeiras 3 décadas do século XX, daqueles que são conceituados, eu gosto muito dessa expressão, os autores espíritas clássicos. Né? Tem muito espiritinha que fala, o Gabriel Delany disse isso, o Leon Denis disse aquilo, o Flammarion disse aquilo, outro, o Aksakov, não sei o quê, e aí decoram uma ou outra frasezinha que é repetida à exaustão nos textos e nas palestras espíritas, mas ninguém acessou aquele conteúdo. Ninguém se debruçou para fazer essa ponte entre a pesquisa científica realmente embasada no conhecimento acadêmico, no conhecimento material, e a ligação com conceitos espíritas. Então, Henry, como alterar esse estado de coisas? Eu sei que lá atrás nós já falamos como modificar o pensamento espírita em geral em relação às reuniões mediúnicas para inserir nas atividades cotidianas da casa espírita experimentos que possam ter um pequeno conceito, um pequeno quê de cientificidade. Mas agora o outro ponto, como fazer, como fomentar aos espíritas em geral. Eu falo isso me baseando, inclusive, Henry e Carlos, nos dados do censo. Os censos dos últimos anos, quando realizados, inclusive o que está com seus resultados sendo divulgados a conta-gotas, nessa transição de governo, para saber efetivamente quem somos e o que fazemos, demonstra cabalmente que o movimento espírita é de nível universitário, nível superior, de classe média e de classe média alta, com possibilidades de conhecimento intelectual bem acima de algumas das outras religiões do nosso tempo. Então, nós temos um público-alvo que poderia estar se aprofundando em conhecimentos, não da ciência acadêmica que se faz nas universidades, por exemplo, onde o Carlos atua, mas um conhecimento que sai do senso comum e do senso da religiosidade exacerbada. Você teria alguma sugestão a fazer nesse segmento, Henry, para que nós pudéssemos conscientizar e incentivar os espíritas frequentadores de casas espíritas a mudar o dial no sentido de aprofundarmos o nosso conhecimento? Sim, Marcelo, veja, é muito importante o que você falou, e aí vem um pouquinho de tristeza, porque você mostrou que o público é capaz. Se o pessoal é universitário, então aí eu volto a falar, qual é o problema? Intelecto, não tem problema moral. O pessoal não estuda moral espírita, não estuda filosofia espírita, não estuda nada. E a moral, cadê a moral, gente? Da autonomia, a moral da liberdade, que Kardec disse que o espiritismo é baseado na liberdade e no livre-arbítrio. O pessoal nunca leu isso. Então fica achando e se comportando como igreja. Veja, lá no centro que eu participei uma época, eu juntei uma turma, nós e minha esposa, de 40 jovens. Eles vieram
E isso me preocupa, o jovem me preocupa muito, porque a gente está tudo ficando velho, né, meu amigo? Cadê esses jovens? Tá? O que acontece? O jovem vem de um movimento religioso que não permite questionamento. E isto é a característica do jovem, questionar, perguntar. Essa turma ficaram 2. O pessoal foi embora depois de 2 semanas. Porque fazia perguntas e o pessoal, olha, isso aí você não pode perguntar, foi o Espírito que te falou. Então, eu fiquei assim, meu amigo. Então, vejam bem, esse é o primeiro ponto. A gente tem que ver os jovens, eles ainda estão com a cabeça aberta. E grupos pequenos, grupos familiares, do mesmo jeito que Kardec fez. Eu e minha esposa, a gente está atualmente nisso, nós estamos juntando pessoas via online mesmo, para estudar os princípios do Espiritismo. A gente fica bobo, como as pessoas não sabem a diferença de reencarnação, pensam que é um castigo, ao invés de saber que é uma oportunidade. Então a gente vê uma distorção muito grande. Então nós temos que trabalhar isso. É muito difícil. É um trabalho hercúleo, porque as pessoas, os espíritas hoje, estão com o pensamento engessado, ou o pensamento religioso. E isso é muito sério. Porque quando você pega uma pessoa, Kardec falou assim, o espiritismo não é para aquele que está lá na religião, não. Que a religião dele já está satisfazendo, não. Ele é para aquele que já a religião não dá mais certo. É para aquele que não acredita mais em nada. Aí o espiritismo serve para mostrar a razão, a lógica, o que realmente acontece. Só que essas pessoas, como o Carlos falou agora há pouco, vêm das religiões, entram no centro espírita, o Carlos foi muito feliz quando falou isso. E aí fica deslumbrado, aí fica a mesma coisa. Aí ele vai para um centro, para uma palestra pública que não pode perguntar, uma missa, um cara lá na frente falando, o cara não pode fazer questão. É um padre, no caso, né? Depois tem a água frutificada, a água benta, a hóstia. E depois você tem o passe. Então, depois o cara chega para você e fala, você tem que fazer o evangelho lá, um culto. Tudo diferente do que Kardec falava. O espiritismo não tem culto, não tem líderes, não tem sacerdotes. O espiritismo não é isso que está se fazendo no Brasil, tá? E aí, só para fechar, vou falar aqui, Marcelo, eu senti uma grande felicidade, porque eu li há 153 anos atrás, 158, no livro Céu e Inferno, no capítulo O Inferno, Kardec falando dos relatos de Teresa d'Ávila, que foi e fez uma emancipação e viu o inferno. E relatou tudo. O Papa da época publica isso, dizendo que era uma prova que o inferno existia. E Kardec maravilhosamente fala, olha, os relatos dos estáticos, que na época não era projeção astral, era os estáticos, eles estavam êxtases e faziam esse fenômeno de... E ele cita Teresa d'Ávila e cita Swedenborg. São os mais errôneos, porque quando o espírito volta, ele vai interpretar aquelas visões com as crenças dele. E foi exatamente isso que o Carlos falou. Ou seja, eu estou fazendo um link de um especialista do século XXI, especialista. Está certo que Carlos é um espírita, mas ele tem a parte de formação dele, técnica, com o que Kardec disse, é a mesma coisa. Então, muita gente no Brasil faz, viagem astral, não sei o quê. Cuidado com isso. Tem muita gente que fala, existe colônia porque eu fui e vi. Cuidado com isso. Então, a única forma, Marcelo, digamos, para fechar, eu leio o capítulo da Gênesis, o capítulo 18, o final dos tempos, da Gênesis de 60, a Gênesis 68, né? Que lá está dizendo o seguinte, que os tempos são chegados, é o título do capítulo, e fala que vai mudar o planeta, mas não é por um cataclisma, nem por um fenômeno extraordinário. São os espíritos que vão mudar. Cada vez que os espíritos vão chegando mais, a moral um pouquinho mais elevada, e isso vai mudar. E a minha esperança é esse capítulo 18 da Gênesis. Tem que morrer esses caras, tem que morrer tudinho, Marcelo, esses dirigentes do movimento espírita,
E os jovens, os espíritos, não esses aqui, mas os que vão renascendo, vão reencarnando, vão mudando isso. Essa é a minha única esperança, porque do jeito que está, não dá para mudar. Tem que morrer esse pessoal todinho, a fé tem que sair todo mundo e entrar cabeças novas, e senão não vai ficar nessa mesmice o tempo todo. Bom, então vocês estão vendo, né? O Henry está patrocinando aí um desencarne coletivo dessa turma toda aí que está tocando o espiritismo hoje, médiuns, dirigentes, conferencistas, expositores, instrutores de autoajuda, vendedores de livros, vendedores de cursos, seminários, etc. Então, para o Henry, não é o ECK que está dizendo, é o Henry. Essa turma toda tem que desencarnar para dar lugar a novas ideias. E o Henry não está falando, né, Carlos, nenhuma novidade, porque isso, desde que o mundo é mundo, e isso está flagrante na própria Gênese, que o Henry acabou de lembrar, que as ideias novas vão substituindo as antigas, que as novas civilizações bafejadas pelo desejo de progresso, pelas realizações e conquistas científicas, pelas digressões filosóficas, pelos movimentos de cultura, eles vão processando pouco a pouco as mudanças. Às vezes, para nós do ECK, que somos muito críticos do movimento como um todo, Carlos, parece que está demorando muito. Parece que nós estamos andando, como disse Lulu Santos, a passos de formiga e sem vontade, porque a gente gostaria que as mudanças fossem mais rápidas, fossem mais céleres e atingissem um quantitativo maior. Nós, felizmente, temos núcleos progressistas hoje no Brasil trabalhando nessa toada, e a ACEP em João Pessoa é um expoente desse segmento, que tem apresentado para nós, desde bastante tempo, alternativas a esse modo procedente tradicional do movimento espírita de convencionar tudo como uma revelação divina, tudo como dentro da padronagem do médium como sendo um revelador, um missionário da vontade divina, e colocando as questões mais pé no chão para que nós possamos adentrar um tempo de modificação realmente de consciências, e a partir da modificação de consciências, tentarmos uma movimentação a partir das questões da realidade exterior. Temos uma pergunta muito importante para a gente caminhar para o fechamento dessa nossa live. Nós estamos aí com 1h33 de trabalho, então eu vou encaminhar uma última questão, já deixando claro que o assunto não está esgotado e que nós teremos um revival, teremos uma segunda edição em uma data futura com o nosso Carlos Guimarães para tentarmos esgotar aí esse número bastante grande de questões, não só da produção do ECK, como questões que estão sendo colocadas no chat, conversações que estão acontecendo no chat e que a nossa técnica está registrando para utilizarmos num segundo momento. Carlos, eu te perguntaria assim, de bate-pronto, é possível, nesse momento do século XXI, o movimento espírita, ou o meio espírita, como falava Herculano Pires, dialogar efetivamente com as ciências acadêmicas, com as ciências laboratoriais, com as ciências dentro de uma metodologia, de um rigor científico? E, emendando uma pergunta na outra, para privilegiar aí a sua presença na bancada mais chique, mais famosa, mais diversificada do movimento espírita, a bancada do ECK. Por que esses experimentos, esses relatos da EQM não têm sido evidências suficientes para que as ciências em geral admitam a vida e a realidade após a morte? Então, são duas perguntas, né? Potencial humano para dialogar no movimento espírita tem de sobra. Entendeu? O que não tem é vontade política por parte dos dirigentes para isso. Tá? O que faz, infelizmente, as pessoas são mais preparadas.
isso não é só problema do espiritismo, não, tá? É problema geral. Já dizia o Paulo Freire que toda criança nasce curioso, certo? E morre modelado, passivo, tá? A gente se acostuma com as autoridades e acaba calando a curiosidade. A gente se acostumou também a ver o espiritismo como mais uma religião, a transmitir verdades já cristalizadas. Então fica muito difícil você ter um ambiente para aceitar questionamentos e diálogos, né? Porque sai do modelo verticalizado para entrar no modelo horizontalizado, cooperativo. E ninguém quer socializar direito no nível, não. Ninguém quer se sentir igual a outras pessoas, não. Não se veem como irmãos e iguais no caminho da aprendizado, não. Tem sempre alguém que é autoridade e que vai dirigir, como, né, vai ser o motorista do centro. Bom, por aí vai. E quanto à ciência, olha, eu não sei não, viu? Eu acho que hoje em dia se tem mais abertura para se discutir essas coisas. Lembre-se do pessoal lá da Universidade de Juiz de Fora e tem um departamento de parapsicologia na Universidade da UNB, que é um físico, não era um físico, não sei quem é agora não, que coordenava. Agora, você não vai ver os jornais rufarem que agora os cientistas em geral se convertem. Até hoje tem físico que busca erro na teoria de Einstein, porque destrói a visão de mundo de Newton, que é a que a gente está acostumado, certo? Demora, gente, demora para, certo? Kardec, Richer, esse pessoal aí, olha o tempo aí que está batendo na porta para entrar nas universidades. Entra por vias indiretas. Porque falta vontade. Olha, não é só. Se for só lógica, tá? Médico, pneumologista, não fumava. Tem outros fatores por trás aí, certo? Tem outros fatores por trás aí. A gente se acostuma muito com o modelo, com a visão de mundo, tá? A visão mecanicista. O Capra tem um livro muito interessante falando sobre isso, que é o ponto de mutação. Quem estiver interessado, leia, certo? Que mostra essa questão da ideologia dentro da ciência. Ideologia tem em todo lugar, certo? Agora, no meio espírita também tem a ideologia do poder. Tem uma estrutura de poder, onde só aquelas pessoas que se mostram adaptadas ao discurso dominante, elas são aceitas para ascender, né, até as mesas dirigentes e tal. E só vai mudar quando quem está na base começar a pressionar. Certo? Fica mais fácil quando você encontra uma ACEP, quando você encontra, né, um ECK e por aí vai. Fica mais fácil. Você tem até sabe que não está sozinho, não. Agora, quando você sonha que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, né? Agora, sonho que se sonha junto muda a realidade. É por aí. Não sei se teria se discutir muitas outras coisas, né, para responder a contento essas duas perguntas. Mas acho que dá para ter uma ideia mais ou menos do porquê que a gente está nessa situação. É definitiva? Tem que ser assim? Não pode ser de outra forma? Não. Sempre tem a solução. Agora, existe trabalho, insistência. Insistentes nós somos, né, Henry? O ECK bate com a cabeça na parede, bate com a cabeça na porta, bate com a cabeça na janela, como aconteceu comigo ontem, né? Aqui em casa eu bati numa janela de vidro, mas a gente vai insistindo, 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 até que um dia consegue, tal qual a água no rochedo, abrir uma pequenina fresta. E a partir dela nós vamos entrando. Todos os dias aparece gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do exterior, querendo algo diferente, reclamando dessa postura religiosa excessiva, quase que clerical, de hermeticamente fechada em si mesmo, sem dialogar com nenhum outro movimento filosófico, científico ou social do nosso tempo. Vamos lembrar aqui sempre a vertente importantíssima do espiritismo, que é a participação dos espíritas na sociedade, engajados em movimentos
participando de atividades político-sociais e não político-partidárias, embora o partidarismo seja necessário como uma forma de instrumento, não só no Brasil, mas em todas as nações civilizadas do mundo, de se dispor ao trabalho a partir das instituições, se candidatar, votar e ser votado, ou seja, longe da demonização da política, que assumiu uma feição bastante característica durante todo o século XX, que, afinal, no século XXI, começa a ter uma mudança de paradigma, com os espíritas efetivamente contestando essas ideias. Henri, vamos abrir o microfone aí para as tuas considerações finais, aproveitando aí a tua experiência em mesas mediúnicas, em atividades organizacionais nas casas espíritas, para traçar esse paralelo futuro entre a condição que temos, essa mudança de paradigma que vem ocorrendo, e, de uma forma mais otimista, divisarmos um futuro onde não só o movimento espírita se credencie para dialogar com as ciências e com as filosofias, como também produza conhecimento. Nós nos abstivemos completamente, durante todo o século XX, de produzir conhecimento a partir da mediunidade ou da metodologia da mediunidade nas casas espíritas. Então, você vê perspectiva de crescimento nesse âmbito? Nós temos a faca e o queijo na mão, né? Nós temos, como o Carlos falou, pessoal capacitado para isso, né? Nós temos médicos espíritas, nós temos os médiuns, que são os nossos óculos do mundo espiritual, né? São as ferramentas, e nós temos, principalmente, Allan Kardec, que foi aquele que abriu o caminho para que a gente estudasse, como ele próprio chama, o mundo invisível. Foi a partir daí que a gente descobriu que nós não estamos sozinhos, e que os espíritos estão ao nosso redor se acotovelando. Kardec, no livro Céu e Inferno, ele abre o livro no capítulo 1, sobre o futuro e o nada. E ele fala que tem dois tipos de pessoas. Os materialistas, e aí ele explica o niilismo, que não acreditam em nada. Nada. Essas pessoas são as que têm a maior quantidade de suicidas, porque se elas chegam a uma situação de não conseguir superar certas situações, elas vão se matam para acabar com o seu sofrimento. E tem os espiritualistas, que acreditam que o futuro, depois da morte, existe, e esse futuro é que dá a esperança e o conforto para que a gente enfrente determinadas situações aqui encarnados. Eu vou terminar com uma experiência, já que você falou a parte de mesa mediúnica. E certa vez, eu conversando com um espírito, ele começou a falar que estava sentindo muita dor, que estava sentindo muito problema. Eu comecei a dialogar e eu não percebi que eu estava falando com um espírito encarnado e estava no hospital, na UTI. E comecei a conversar, e ele foi se aliviando, e depois disse que estava muito feliz. Eu falava da doutrina, falava da esperança, que ele ia ter um novo recomeço, que eu imaginar que ele estava ainda em perturbação. Para minha surpresa, 2 semanas depois dessa reunião, chegou o espírito me agradecendo, dizendo que tinha acabado de desencarnar, ou seja, eu tinha conversado com o espírito, ele desencarnou e continuou conversando comigo. Na época eu não tinha ainda esses conhecimentos que eu tenho hoje, nem sabia que você poderia falar com espíritos encarnados, que está na obra de Kardec. Então é esse o conforto do espiritismo. Não é você dar uma água santa, um remédio santo, uma magia, não. É o esclarecimento. É dizer para você aí que está nos escutando que, por pior que seja a sua situação, você vai ter sempre uma segunda chance. Você vai ter sempre um recomeço, e essa esperança no futuro é que nos faz cada vez mais ficar mais forte para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é a felicidade dos espíritos puros.
Um grande abraço e uma boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, Henry. Fica um pouquinho lá na nossa sala do chá, para depois nós fazermos o encerramento de mais uma live aqui nos embalos de sábado à noite do ECK. Agradecemos a tua presença sempre iluminada e com boas ideias. Um abraço. Então, Carlos, como foi essa sua primeira experiência? Foi bom para você estar aqui nos embalos do ECK? Encontrar o ECK, né, participar hoje foi mais ou menos como visitar um oásis no meio do deserto, certo? Dá para refrescar, arejar a cabeça e ver que sempre vai ter algum ponto em que a gente pode pousar e ver que tem esperança, né? Tem esperança para o futuro aí. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que tenha dado algum tipo de contribuição, não sei, ok? Mas aqui a gente está para trocar ideias, né? Trocar ideias e ver o que é que se pode fazer. Cada um acendendo na seu pequeno fósforo, acaba iluminando a sala escura inteira, né? Então, a gente fazendo a nossa parte, a gente já muda um pouco a mentalidade dominante, né? Não é fácil, mas é possível, tá? Então, gostei de ver que tem gente interessada nesse tipo de discussão, tá? Espero novas oportunidades, agradeço a todos, tá? O nome do livro do Raymond tem vários, tá? Mas é do Raymond que você quer saber? Eu não sei, né? Eu vou citar alguns, certo? Tem o Vida Depois da Vida, que é o primeiro, que é o mais clássico, e tem A Luz que Vem do Além, que ele vai falar, então, desses casos, né? Já sai um pouco da EQM, já entra no caso de experiências de médicos e enfermeiros no leito de morte, tá? E de médiuns também, tá? Lembrando que embaixo do sol não tem nada de novo, não, tá? Os gregos já faziam isso há muito tempo, tá? Tem um autor chamado Jâmblico de Cálcis, que é do período neoplatônico, já no final do período imperial, que fazia contatos mediúnicos, chamava-se de teurgia, certo? E que o Paulo chamava de diversidade dos carismas. Então, se a gente começar a perceber direitinho, for pesquisar, vai ter muita informação e vai encontrar várias fundações para a gente construir um novo espiritismo. Ou, pelo menos, resgatar Kardec, que é o grande desconhecido, né? A gente idolatra a figura, o retrato dele, mas desconhece a obra. De qualquer maneira, é bom saber que tem oásis como o ECK que estão permitindo o contato desses sedentos do deserto, né, para a gente ver se muda, construir alguma coisa em cima dessas areias. Agradeço a paciência de todos. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Até a próxima. Claro que sim, Carlos. Muitas das tuas ponderações foram comentadas aí no nosso chat, claro. Eu, você e o Henry não estávamos acompanhando nem o Facebook, nem o YouTube, mas o pessoal da nossa técnica viu o grau de interação, né, de presença das pessoas, elogiando comentários, elogiando respostas suas e também colocando questões pessoais, vivências pessoais ou leituras que são muito úteis para aquele momento de debate que existe no nosso grupo. Agradecemos a você, não só pela presença, sempre carinhosa, sempre afetiva, sempre com muito conhecimento, como é a tua característica, né? Fazendo essa vinculação da tua especialidade profissional e acadêmica com os conceitos espíritas. Eu só queria te pedir, caso tu lembres de cabeça, qual dos livros do Hernani você recomendaria mais nesse segmento? Para esse tipo de debate que a gente teve hoje sobre EQM, o Espírito, Perispírito e Alma é um livro essencial, esclarecedor, muito bom, tá? Que devia fazer parte de qualquer estante espírita sério. Tá? Entre outros, mas esse se encaixa perfeitamente com a temática de hoje. Muito bem. Então, nosso agradecimento. Com certeza, haverá um segundo tempo desse bate-bola nesse tema e também outros temas que o Carlos é especialista, escreve a respeito,
também já palestrou a respeito em eventos nossos, eventos Livros Pensadores. Outras oportunidades terá o nosso querido Carlos de voltar à bancada mais simpática da internet, os embalos de sábado à noite. Não temos João Travolta, não temos Olivia Newton-John, que já subiu, inclusive já está no andar de cima, mas temos aí essa gente bronzeada, mostrando o seu valor, como diz Moraes Moreira, na produção do conhecimento espírita e no diálogo sempre afetuoso e fraterno com várias formas de pensamento dentro da pluralidade espírita. Obrigado, Carlos. Peço a você que aguarde lá na sala do chá para nós partirmos para a prece final e o encerramento. Não tem prece, não, essa brincadeira. Mas vai ter o encerramento com a nossa providência de praxe. Muito obrigado, um abraço. E aí, minha gente, você que esteve conosco, 1h51 de trabalho, estamos aqui mais uma vez muito felizes com a sua presença, com a sua participação, a audiência sempre qualificada dentro das plataformas do ECK, e vamos colocar em primeiríssima mão, aí na lousa, a nossa próxima live, que terá data já estabelecida para 11 de março, onde estaremos trabalhando a excelência na atividade mediúnica, como proceder, como se comportar, que atitudes devemos tomar no trabalho, na atividade mediúnica, para alcançarmos um nível à frente, um nível mais alto de excelência, de resultados melhores, de produção do conhecimento espírita e, é claro, de bem-estar, de sensação de dever cumprido e de termos contribuído não só com o esclarecimento dos desencarnados, mas com o esclarecimento dos encarnados que estão por aqui, esperando, a partir da evocação das inteligências superiores, novas divisas para a continuidade ou a progressividade dos conceitos espíritas, plataforma, aliás, bem definida por Kardec na estruturação do seu pensamento e na concepção da chamada doutrina dos espíritos ou filosofia espírita. Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês que deixaram um pouco os seus afazeres num sábado à tarde, sábado à noite, para estar conosco mais uma vez. Espero que aqueles que estão pela primeira vez tenham gostado da plataforma do ECK, da forma de condução das nossas atividades, da simpatia sempre presente dos nossos convidados, e vamos deixar bem claro que o ano está apenas começando, essa é a segunda live que estamos realizando, e muitos temas importantes, alvissareiros, temas que fazem a gente sair da zona do conforto, terão palco, terão lugar e hora aqui no ECK. A você que esteve conosco, a nossa alegria, a nossa satisfação, e até breve. Tchau!